Olá, querido aluno, querida aluna, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o professor Anderson Reis e a gente vai responder a esse desafio, né? O desafio aqui, ele parece bem complicado, né? Mas eu vou te mostrar que, na verdade, não é lá essas coisas não. O que é que ele está pedindo? Ele está pedindo valor de lambda. Está dizendo que lambda é igual a essa parafernália toda aqui. Seno de 3π sobre 2 menos o cosseno de π mais 5 seno de π sobre 2. Tudo isso dividido por 3 cossenos de π sobre 2 mais cosseno de 2π menos o seno de π. Ele pede que a gente determine o valor de lambda e ele nos dá aqui as alternativas. Já a alternativa A, 5 sobre 3. Alternativa B, raiz de π. Alternativa C, raiz de 3 sobre 3. E alternativa D, 5, né? Mas para a gente responder isso aqui, não sei se você conhece o círculo trigonométrico, tá certo? Então, a gente vai trabalhar com o círculo trigonométrico. Eu vou desenhar aqui, deixa eu só pegar meu material de apoio. Vê só, presta atenção. Eu vou utilizar um transferidor de grau como referência, tá? Para fazer esse círculo trigonométrico. Aqui, deixa eu só organizar aqui rapidão, né? Deixa eu colocar aqui. Não sei se vocês estão ouvindo aí, mas eu acho que meus vizinhos hoje estão empolvorosos. Deve estar rolando alguma discussão hoje. Legal, né? Eu adoro briga de vizinho. É bem divertido. E antes que me perguntem, sim, eu gosto da discórdia. Pois bem, aqui estamos com... Se você lembra, né? Aqui eu tracei, ó, aqui meio que um plano cartesiano, né? Se você lembra do plano cartesiano, aqui é o eixo Y e esse aqui é o eixo X, tá certo? Certo, mas vamos lá. O que é que isso aqui quer dizer pra gente? Pessoal, presta atenção. Eu vou pegar aqui, vou mudar aqui a caneta. Presta bastante atenção, viu? Aqui no que o prof vai te mostrar. Aqui, ó, aqui em cima, a gente vai começar com 0, né? Aqui é o ponto 00, né? Aqui é o ponto 00. Apesar de tá aparecendo só um ponto, mas é o 00, tá certo? É o ponto em que as duas linhas elas se encontram, né? Elas se cruzam, né? Os dois eixos eles se cruzam. Aqui, iniciando por aqui, nós temos o ponto 0 grau. Perfeito? Nós temos o ponto 0 grau. E aí a gente vai andando em qual sentido? A gente vai andando no sentido anti-horário. No sentido anti-horário, quando a gente for andando aqui, nós vamos encontrar quem? Nós vamos encontrar o ângulo de 90 graus aqui em cima, certo? 90 graus. E continuando essa nossa trajetória, nós vamos encontrar quem aqui? Nós vamos encontrar o ângulo de 180 graus. 180 graus. Se você perceber, ele anda de 90 em 90, né? Aqui no meio, vou até apagar esse zero. Aqui no meio, se você perceber, aqui existe um ângulo de 90 graus, certo? Então, quando a gente vier para cá, ó, concluindo ele, nós vamos ter quem? Quando a gente vier concluindo ele,
de um eixo para o outro, né, a gente anda 90 graus. E depois a gente anda mais 90 graus e chega no 180, mais 90 graus. A gente chega no 270, né? 270, vou colocar aqui do lado assim, ó. 270 graus, né? E aí a gente anda de novo e completa uma volta. Uma volta completa são 360 graus, não é isso? Então veja, a gente anda de 90 em 90 para formar, né, o círculo, né? Então esse aqui é o círculo trigonométrico, né? E aí, com isso, preste atenção. Eu estou demonstrando isso para você entender como é que a gente vai chegar na resposta lá, tá? Agora eu vou colocar alguns ângulos notáveis. Não sei se você lembra dos ângulos notáveis, né? Os ângulos notáveis, vou, eu acho que vou fazer aqui mesmo, tá? Vou fazer de preto. Então, né? Continuando aqui com a tabela dos ângulos notáveis, né? Os ângulos notáveis são 30, 45 e 60. Nós vamos ter aqui a relação, né? Ó, o seno, cosseno e tangente. E tem até uma musiquinha, né? Que é assim, 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. Não esqueça da raiz no 3 e no 2. A tangente é diferente, veja só você. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Então, essa aqui é a tabela, né, dos ângulos notáveis, e eu já vou te explicar por que, que ela é tão importante, né, para o nosso trabalho aqui. Ah, você, olhando para isso aqui, talvez você não saiba quem é seno e quem é cosseno, certo? Mas se eu te disser que é muito mais simples do que parece, né? Existe uma regrinha, né? Não é exatamente uma regra, isso aí é coisa de professor de matemática, né? Que é o seguinte: seno. Seno a gente representa assim, né? A gente consegue abreviar, né? Sem sono. Como assim, professor? Tá entendendo? É nada. Vê só, quando tu tá sem sono, normalmente tu vai ficar em pé, né? Tu tá acordado, tu vai ficar. Então, quem é que tá em pé aqui nesses eixos? O eixo Y, né? Então, esse eixo Y aqui, a gente vai chamar ele de seno, porque ele tá sem sono, ele tá em pé. Ah, então eu acho que tu já pegou qual é a sacada, né? Se um tá sem sono, o outro tá com sono. Se o outro tá com sono, ele tá deitado. Conseguisse pegar. É meio bobo, mas facilita a compreensão, tá certo? Seno, cosseno. Professor, e quem é a tangente? A gente não vai trabalhar com tangente agora, mas a tangente seria uma linha, né, passando aqui, ó, lateral, passando tangente aqui a esse nosso círculo, tá certo? Mas por enquanto a gente fica somente com sem sono e com sono, né? Então vamos embora. Certo, professor, mas essa tabela aqui, ela é importante porque nesse momento eu não vou nem explicar ela. Eu vou te explicar quem são esses carinhas aqui, tá certo? E eu vou começar te explicando como. Eu vou começar fazendo um novo círculo bem aqui, pessoal. Fazer um círculozinho menor aqui, tá certo? Eu acho que dá pra fazer esse círculozinho menor. E vou fazer o seguinte, pessoal. Eu vou ter aqui mais ou menos. Não, quer saber?
Então, né, continuando aqui com a tabela dos ângulos notáveis, né? Os ângulos notáveis são 30, 45 e 60. Nós vamos ter aqui a relação, né? Ó, o seno, cosseno e tangente. E tem até uma musiquinha, né? Que é assim, 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. Não esqueça da raiz no 3 e no 2. A tangente é diferente, veja só você. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Então, essa aqui é a tabela, né, dos ângulos notáveis, e eu já vou te explicar por que ela é tão importante, né, para o nosso trabalho aqui. Você, olhando para isso aqui, talvez você não saiba quem é seno e quem é cosseno, certo? Mas se eu te disser que é muito mais simples do que parece, né? Existe uma regrinha, né? Não é exatamente uma regra, isso aí é coisa de professor de matemática, né? Que é o seguinte: seno. Seno a gente representa assim, né? A gente consegue abreviar, né? Sem sono. Como assim, professor? Tá entendendo? É nada. Pessoal, quando tu tá sem sono, normalmente tu vai ficar em pé, né? Tu tá acordado, tu vai ficar. Então, quem é que tá em pé aqui nesses eixos? O eixo Y, né? Então, esse eixo Y aqui, a gente vai chamar ele de seno. Porque ele tá sem sono, ele tá em pé. Ah, então eu acho que tu já pegou qual é a sacada, né? Se um tá sem sono, o outro tá com sono. Se o outro tá com sono, ele tá deitado. Consegui se pegar. É meio bobo, mas facilita a compreensão, tá certo? Seno, cosseno. Professor, e quem é a tangente? A gente não vai trabalhar com tangente agora, mas a tangente seria uma linha, né, passando aqui, ó, lateral, passando tangente aqui a esse nosso círculo, tá certo? Mas por enquanto a gente fica somente com sem sono e com sono, né? Então vamos embora. Certo, professor, mas essa tabela aqui, ela é importante porque nesse momento eu não vou nem explicar ela. Eu vou te explicar quem são esses carinhas aqui, tá certo? E eu vou começar te explicando como. Eu vou começar fazendo um novo círculo. Bem aqui, pessoal. Fazer um círculozinho menor aqui, tá certo? Então, acho que dá pra fazer esse círculozinho menor. E vou fazer o seguinte, pessoal. Eu vou ter aqui mais ou menos... Não, quer saber? Então, né? Para te explicar isso aqui agora, onde eu vou querer chegar, primeiro, eu vou te explicar aqui com base nesse círculo que eu fiz. Pessoal, eu separei um papelzinho aqui com mais ou menos a medida desse nosso raio, tá certo? Esse nosso raio, ele tem uma determinada medida que, por hora, né, tanto faz, qual é a medida dele, né? Mas o que é mais importante, e por que eu fiz num pedaço de papel cortado de qualquer jeito? Porque na régua, não é exatamente uma régua, é um escalímetro, né? Mas na régua, ele não funciona. Porque quando eu aplicar aqui, ó, deu aproximadamente 8 centímetros. Se eu fizer para cá, se você perceber, fica toda a circunferência aqui, ó, do lado de fora. Então, a nossa medição, ela não vai ser exata. Ela não vai ser exata, entendeu? Com o papelzinho, eu consigo curvar ele. Consigo curvar e consigo dar a dimensão que eu quero para ele. Então, deixa eu marcar aqui, pessoal. Vou fazer isso ao longo de toda a circunferência, tá certo? Mais ou menos aqui.
mais ou menos aqui. Mais ou menos aqui. Pronto, tá aqui. Não sei se você vai conseguir visualizar, né, os pontinhos que eu fiz, mas eles estão aqui, ó. Aqui tem um, aqui ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontinhos, tá certo? Certo, professor, mas o que esses pontinhos significam? Preste atenção numa coisa. Eu vou traçar uma reta aqui. Aqui bem no eixo do raio, tá? Esse meu ponto ficou meio grande, mas eu acho que vai dar pra tu perceber. Não sei se tu consegue perceber daí, mas existe uma diferença aqui, ó, entre esse ponto e onde está passando a nossa reta, né? Onde está passando o raio, né? A reta que eu tracei, determinando onde o nosso raio está passando. Esse aqui foi o ponto de origem, né? Aqui, no final aqui, ó. Esse aqui foi o nosso ponto de origem e a gente está contando no sentido anti-horário, né? Nós estamos contando no sentido anti-horário, tá certo? Então vamos lá. Quantos raios desse eu consegui aplicar, né? Quantos raios eu consegui aplicar? Então, né, a nossa contagem, ela é feita sempre no sentido anti-horário, né? Quantos segmentos, né, ou melhor, quantos raios eu tenho aqui? A quantidade de raios, eu vou até contar aqui junto contigo, vê só. Eu tenho um aqui, tenho 2, eu tenho 3, 4, 5 e 6. E sobrou um pouquinho aqui. Você percebe que sobrou um pouquinho aqui? Vou pegar aqui o... Ó, sobrou um pouquinho aqui. Sabe quanto isso aqui equivale? Isso aqui equivale a 0,28. 0,28% do raio. Se você tá ligado aqui no esquema, pessoal, se eu pegar somente metade dessa minha circunferência e conferir aqui, ó, deu 1, 2, 3. 3. Mas sobrou um restinho aqui também, ó. E esse restinho é quanto? É justamente a metade desse aqui, né? É justamente a metade dele. Entendesse? Quanto equivale isso? Esse pouquinho aqui que sobrou equivale a 0,14. 0,14. Se eu somar 0,14 ao 3, eu só vou adicionar o 14. 3,14. Isso aqui se assemelha a algo para você? Esse 3,14? Esse 3,14 é quando nós arredondamos, né? Esse valor aqui, 3,14, vou fazer um pouquinho maior. 3,14 é o mesmo que o quê? É o mesmo que π, não é isso? É o mesmo que π. Então, nós dizemos que essa metade dessa circunferência, ela equivale a π. Então, ao invés de 3,14, né, nós não colocamos assim, nós colocamos que isso aqui, ele coincide também com o ângulo de 180 graus, quando nós damos essa meia volta, né? Ela corresponde a 180 graus. Então, 180 graus. 180 graus é igual a quem? É igual a π. Tu consegue compreender isso que eu estou te falando? A gente começou aqui, começou a contar o tamanho dos raios, né? O comprimento dos raios. Só que a gente teve que curvar ele. Então foi 1,
2, 3 e sobrou um restinho aqui. 4, 5, 6, sobrou esse resto aqui. Entendesse? Se a gente somar os dois, 3,14, né? 3,14 essa parte de cima. Embaixo também, teoricamente, teria sobrado 3,14. E aqui ia ficar 6,28, que é justamente o valor daqui. São 6 mais o 0,28, né? 6,28. Entendeu assim? Então, aqui a gente fazendo diretão, né? Só vai sobrar isso daqui. Mas como a gente dividiu esse valor aqui ao meio, né? A gente dividiu... Esse aqui é o valor total da circunferência, né? 6,28. Tá certo? Como a gente dividiu ele ao meio aqui, a gente vai dividir isso aqui por 2 também, né? Por 2. E aí vai chegar ao 3,14. Deu para compreender? Deu para pegar a ideia que eu estou trazendo aqui? Todo ele é 6,28. Quando a gente divide aqui ao meio, a gente fica com 3,14. Que é justamente esse restinho aqui que ficou, né? Antes de tocar no eixo aqui que a gente traçou, né? Antes de tocar sobrou um restinho que foi 0,14, né? E aí a gente somou esses 3 que já estavam aqui em cima e ficou 3,14. E coincide de esse eixo, quando ele toca aqui, quando ele dá essa meia volta, né, completa, ela seja 180 graus. Então, nós atribuímos ao 180 também π. Entendesse? Então, a gente pode chamar ou de 180 graus ou de π. Tu pode chamar dessas duas formas. Mas π o quê? A gente chama de π radiano, tá? Π radiano. Só que aqui, como é um exemplo mais rápido e tal, a gente só chama de π. Mas é π radiano. Professor, mas π não é 3,14? É 3,14. Como a gente já descobriu aqui. Só que em graus são 180 graus. Tá certo? Então, vamos tacar ali pau aqui para a gente partir para a resolução da nossa questão rapidinho, tá? Então, vamos lá. Nós já descobrimos que 180 é π. Se a gente fizer através de uma regra de 3 rápida, na verdade não precisa nem de regra de 3, pessoal. 360 é o mesmo que quantas vezes 180? 360 é o mesmo que 2 vezes 180, né? Eu posso até fazer aqui, ó. Posso fazer através de uma regra de 3, ó. 180 graus está para quem? Está para π, certo? Assim como 360, né? 360 está para x. Fazendo multiplicação cruzada, vai ficar 180x, 180 graus x, igual a 360 π. Perfeito? 180 está multiplicando, vem para cá dividindo, vai ficar x igual a 360 π sobre 180. Dividindo os dois por 180, 180 por 180 dá 1. Então, isso aqui dá 1, né? Eu não preciso representar. 360 dividido por 180 dá 2. Então, vai ficar 2 π. Então, aqui, 360 aqui também pode ser chamado de 2 π. Tanto o 360 quanto o zero, né? Porque o zero é o início de tudo. E ele está exatamente no mesmo ponto em que o 360 está. O 360 ele só é considerado depois que ele dá realmente uma volta completa. Tá certo? E a partir daqui a gente encontra os outros valores. Eu vou apagar isso aqui. Vou dar uma cortada rápida. Vou atribuir os outros valores, porque esse vídeo já está muito longo. Vou atribuir os outros valores e aí depois você assiste aqui no canal a aula que eu dou falando sobre círculo trigonométrico. Rapidão. Então, né, aqui, ó, eu atribuí os valores, tá certo? Para que a gente consiga chegar na resolução da questão, tá? Então, 2π, né? Você pode continuar seguindo através de regra de 3, você consegue encontrar todos os outros valores, tá? Simplificando e tal, fazendo
esse trabalho aqui, né, com as nossas expressões aqui, né, a gente consegue encontrar todos os valores desse círculo trigonométrico, tá? Eu não vou fazer aqui porque esse não é o objetivo do vídeo, tá certo? Mas vamos lá. O que é que ele está pedindo lá em cima, né? O que é que ele está pedindo lá em cima? Lá em cima ele nos pede o seguinte. Ele está pedindo o seno de raiz de 3, ou melhor, de 3π sobre 2. Só, antes da gente continuar, vê só, os valores para seno, o valor máximo para seno, então eu vou descrever aqui, ó. Valor máximo, né? Isso aqui é para seno, tá? Seno vai ser igual a quanto? O valor máximo para seno aqui em cima vai ser 1, tá certo? Vai ser 1. E o valor mínimo para seno vai ser aqui embaixo, ó, menos 1. Lembrando que esse aqui é o eixo do seno, tá? Esse aqui é o eixo do cosseno, tá certo? Então, o valor máximo para seno é 1, o valor mínimo é menos 1. E nas outras extremidades, em seno, quando for aqui no eixo do cosseno, do lado de cá, ó, é 0 e aqui é 0. Então, em cima é 1, embaixo é menos 1. De um lado é 0 e do outro é 0. Tá certo? Agora vamos para os valores de cosseno. Os valores de cosseno. O valor máximo de cosseno é 1 também. E o valor mínimo? Adivinha? O valor mínimo de cosseno também é menos 1. Tá certo? Só que agora a gente, cosseno nesse eixo aqui, né, o consono, né, o que está deitado. Então, quando for em cosseno, vou até apagar aqui. Quando for em cosseno, vou botar aqui, ó. Aqui tem um senozinho aqui, né? Então, o seno, eu vou colocar ele que é entre 1 e menos 1, tá certo? E o cosseno? No cosseno, também vai ser entre 1 e menos 1. Como é que vai ficar isso? Do lado de cá, ele é positivo, ele é 1. Do lado de lá, ele é menos 1, tá certo? Então, em cima, no seno, né? No seno, ele é 1, embaixo é menos 1. Só que no seno, nesse eixo aqui, ele fica 0 e 0. No cosseno a gente inverte. No cosseno, aqui é 1 e aqui é menos 1. E quando a gente quiser trabalhar, né, dentro do eixo do cosseno, encontrando os senos, vai ser 0 e 0. Professor, ficou meio confuso. É por isso que eu trouxe essa questão, vê só. Eu quero o seno de raiz de 3. Ó, raiz de 3, eu só quero dizer raiz de 3. Vê só, presta atenção, viu sim? Presta atenção como é que a gente vai resolver isso. Vou só escrever aqui, ó. Vou só escrever aqui, tá? Para facilitar, tentar facilitar a visualização, vê só. Esse aqui é o eixo do seno, né? Esse eixo aqui é o do seno. Esse aqui é o do cosseno, né? Presta atenção. Seno, aqui em cima, ele vai ser igual a 1. Seno, aqui embaixo, ele fica igual a menos 1, tá certo? Seno do lado de cá, ele fica igual a 0 e seno aqui fica igual a 0 também. Agora, o cosseno. O cosseno aqui, ele fica 1, positivo. Porque esse aqui não é o eixo do cosseno. E o cosseno aqui fica menos 1. Cosseno lá em cima. O cosseno aqui, ele fica igual a 0. Assim também aqui embaixo. Entendesse? Fica 0. Então, vamos lá. Ele quer o seno de 3π sobre 2. Onde é que está 3π sobre 2? 3π sobre 2. Tem 2π sobre 3. Tem 3π sobre 2 aqui, ó. Achei. Tá ele aqui, ó.
é o 270 graus, né? Então, ele quer saber quem é o seno disso aqui. O seno vai ser menos 1. Ele está exatamente aqui, ó. No pontinho aqui, exatamente no eixo do seno. Então, ele vai ser menos 1, tá certo? Então, já vou começar a substituir aqui na fórmula. Aqui, na fórmula não, né? Na questãozinha, né? Eu vou começar a substituir aqui na própria questão, tá? Pessoal, ele está dizendo que é lambda é igual a... O seno de 3π sobre 2, o seno dele, a gente acabou de descobrir que é menos 1. Então, é menos 1. Menos cosseno de π. Quem é π? Π é esse aqui, ó. No cosseno, se do lado de cá é 1, desse outro lado é menos 1, né? O cosseno de π. Cosseno de π é menos 1. Menos 1. Mais 5 vezes o seno de π sobre 2. Quem é π sobre 2? Π sobre 2 está aqui, ó. Π sobre 2 é 90, né? Então, quem é o seno dele? O seno dele é 1. É 1. Isso tudo aqui, ó, dividido por 3 vezes o cosseno de π sobre 2. Quem é o cosseno de π sobre... Opa, é 0. Aqui, ó, cosseno, aqui, π sobre 2 é 90, né? Ou π sobre 2. O cosseno dele é 0. Ó, 3 vezes 0 aqui. Vê que maravilha? Mais cosseno de 2π. Quem é o cosseno de 2π? Cosseno de 2π. 2π está aqui, ó. 2π pode ser 360 ou 0, né? 2π. Cosseno igual a 1. Oxente. Simbora. 1. Menos seno de π. Quem é o seno de π? Aqui, ó. Seno de π. Olha o π aqui. O seno dele é 0. Acabou, 0. Isso aqui dá igual a quanto? Pessoal, esse menos com menos vai ficar mais, né? Vai ficar positivo. Então, vai ficar lambda igual a menos 1 mais 5, né? Porque 5 vezes 1 é 5, dividido por 3 vezes 0, 0. Mais 1, 1. Menos 0 é o próprio 1. Igual a menos 1 mais 1 é 5. Isso aqui é 5 sobre 1, que é o mesmo que 5. Fechou? Resposta, alternativa D, número 5. Isso aí ficou meio longo, mas é porque eu queria começar essa ideia aqui, né? Começar essa ideia para tu entender mais ou menos dentro de uma questão como é que funciona. Mas assiste aqui a aula de círculo trigonométrico, que eu vou te explicar melhor isso aqui. Vou explicar cada número desse, tá certo? Explicar essa relação aqui, ó, dos ângulos notáveis, por que que dá essa parafernália aqui, esse raiz de 3 sobre 2 e etc e tal. E você vai ver que é simples. Só requer um pouco de atenção, tá certo? Então, esse vídeo vai ficando por aqui. Agradeço a sua atenção, né? Deixa o teu like, deixa teu comentário se tu ficou com alguma dúvida, né? Compartilha com os teus amigos e se inscreva no canal, tá bom? Obrigado, até o próximo vídeo.